A Comissão de Constituição e Justiça, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, realiza a sua 18ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura, agendada para ocorrer nesta sala de reuniões às 11 horas do dia 18 de 2024, com a seguinte pauta. Então, primeiramente, dando início, conferindo, temos quórum regimental, então, cumprimentando os deputados, colegas deputados, colega deputada Ana e demais, eu declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, desde já, como já cumprimentei os nobres colegas deputados e deputadas, quero também aqui saudar e cumprimentar a todos aqui presentes, assessorias e demais pessoas que nos acompanham, inclusive pelas redes de transmissões desta casa. Submeto à discussão e votação a ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos vários projetos para votação, discussão e votação de matérias, e no primeiro momento eu abro, então, a pedido do nobre colega Napoleão Bernardes, a palavra, a qual passarei a palavra na sequência, mas antes disso, quero desejar aqui as boas-vindas a essa comissão, deputado Cleiton Fossá. Bem-vindo a esta casa, e que você consiga construir e produzir bons resultados, justificando aqui, então, a sua passagem. Obrigado. Com a palavra, deputado Napoleão. Bom dia a todos, querido colega deputado presidente em exercício, deputado Volney, obrigado pela deferência da palavra, colega deputada Ana, deputado Zilli, deputado Fossá, as boas-vindas, o nosso carinho, a nossa amizade, deputado Sorato e deputado Fabiano da Luz, a todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário, entidades, lideranças, um cumprimento especial ao ex-prefeito de Navegantes, Roberto Carlos, caro e querido amigo, Luizinho, líder comunitário, Fabiano da mesma forma, Fabiano de Penha, líder comunitário daquela cidade, as nossas boas-vindas. Passo ao relatório e voto ao projeto de lei 229/2024. É um projeto de autoria do eminente deputado Emerson Stein. Passo ao relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar que visa a denominar Adolfo Vermeulen a ponte na rodovia SC-480, no trecho entre os municípios de Major Gersino e Leoberto Leal, localizado na comunidade de Rio Viado. Esse é o relatório. Passo ao voto. Analisando os autos, quanto aos aspectos pertinentes a este colegiado, conforme os artigos 72 e 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame foi deflagrada por autoridade constitucionalmente competente e veiculada pela proposição legislativa adequada. Em relação à legalidade, entendo que a proposta se encontra amparada pela Lei 16.720 de 2015, que trata sobre a denominação de bens públicos do Estado de Santa Catarina, já que todos os documentos necessários para a instrução do projeto foram anexados aos autos. Antes exposto, eu voto no âmbito da CCJ pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 229/2024. Em discussão, o PL 229/2024, de autoria do deputado Emerson Stein. Não querem discutir, em votação. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu peço a retirada de pauta, senhor presidente, do relatório e voto ao projeto de lei número 21/2024, para ser apreciado na próxima reunião. A pedido do relator, então, tirado de pauta o projeto de número 21/2024. Em relação ao projeto de lei 170/2024, eu apresento um pedido de diligências. Trata-se de um projeto de lei de autoria da eminente deputada Luciane Carminati, que estabelece as diretrizes da política de educação especial para as escolas de educação básica, profissional e educação de jovens e adultos que integram o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina e adota outras providências. Então, nesse contexto, antes de emitir um parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, eu entendo fundamental promover diligência do referido projeto de lei à Secretaria de Estado da Educação e também à Fundação Catarinense de Educação Especial para que se manifestem sobre a eficácia da norma pretendida, bem como outras considerações que entendam pertinentes. Portanto, é um requerimento de diligência, senhor presidente.
Muito bem. PL número 170, 2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, encaminhamento de diligências, conforme já descrito pelo relator Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caso o colegiado assim entenda possível, eu tenho, a pedido do autor, deputado Maurício Cadillac, um pedido de encaminhamento de diligência. Perfeito. Então, em discussão, o encaminhamento de diligência, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado encaminhamento de diligência do projeto de lei de número 170/2024. Agora sim. Eu pleitei a Vossa Excelência apreciar um projeto extra-pauta. É um projeto de lei 255/2024 que concede o título de cidadão catarinense a Rodrigo Fernandes. Podemos deliberar? Consulto os colegas deputados, deputada Ana. Não havendo objeção, a extra-pauta do PL de número 255/2024. Aprovado, então, o extra-pauta, o encaminhamento, o andamento. Então, com a palavra. Senhor presidente, então eu trago aqui o parecer ao projeto de lei número 255/2024. É um projeto de lei de autoria do eminente colega deputado Maurício Cadillac, subscrito por 10 parlamentares, e que propõe a concessão do título de cidadão catarinense ao senhor Rodrigo Fernandes, em função da sua atuação destacada no âmbito da advocacia catarinense. Na justificação, o autor destaca a trajetória acadêmica e profissional do homenageado, que é mestre em Direito pela Univale e pela Universidade de Alicante, na Espanha. É professor universitário, advogado e ex-juiz titular do Pleno do TRE-SC no biênio 2019-2021. Esse é o relatório, passa ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno, no que concerne à constitucionalidade formal, entendo que a proposta vem articulada por espécie normativa adequada e não invade a competência legiferante de qualquer outro ente. No que toca à constitucionalidade material, entendo que as homenagens concedidas pelo poder público encontram um consolidado papel na sociedade brasileira, especialmente no que condiz ao estímulo e ao reconhecimento dos bons exemplos de cidadania. Não à toa, a norma de que se utiliza encontra-se atualmente regulamentada nos termos da Lei Estadual 16.721/2015, a qual delimita os requisitos exigidos para a qualificação do cidadão homenageado. Nesse sentido, não vislumbro óbices de ordem legal para o prosseguimento da regimental tramitação do projeto de lei ora em análise e, portanto, ante o exposto, eu voto aqui nesse colegiado pela aprovação do referido projeto de lei, senhor presidente, 255/2024. Muito bem, em discussão, o PL 255/2024, de autoria do deputado Maurício Cadillac, que concede o título de cidadão catarinense a Rodrigo Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o PL 255/2024. Muito bem, muito obrigado, deputado Napoleão. Dando sequência agora, de forma assim bastante desprevenida, eu passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham aqui nesta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eu relato aqui o projeto de lei 129/2024, que altera o anexo da Lei 18.278, que concede o título de utilidade pública estadual para o Grupo Escoteiro do Mar Ricardo Schmidt, autoria da deputada Luciane Carminati. A documentação da qual a lei exige foi toda apresentada e está de acordo. Por esse motivo, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei 129, senhor presidente. Muito bem. Em discussão, o PL de número 129/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também o projeto de lei 119/2024 dispõe sobre a cobrança de ICMS nos equipamentos de energia solar no estado de Santa Catarina. A autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. O projeto de lei de iniciativa do deputado Padre Pedro objetiva dispor sobre a cobrança de ICMS nos equipamentos de energia solar no estado de Santa Catarina, com o objetivo de assegurar aos consumidores de energia solar a manutenção das condições tributárias vigentes à data da aquisição dos equipamentos, sendo vedada qualquer
retroatividade na alteração do modo de cobrança do ICMS. Na justificativa do autor, a proposta busca criar um ambiente legal propício ao crescimento da energia solar situado em Santa Catarina como protagonista na adoção de fontes mais limpas e sustentáveis. Resumindo a conversa, o que o deputado está propondo aqui é que hoje existe um programa de incentivo e um subsídio de ICMS em Santa Catarina. E muitas pessoas aderem e instalam a energia solar em suas casas. O que ele está querendo dizer é que se daqui 2, 3, 5 anos vier uma nova regra, que não se mude aquilo de quem já instalou o programa naquele sistema e não faça retroatividade para alterar lá o seu plano de ICMS. Esse é o projeto colocado aqui pelo deputado Padre Pedro. No parecer, o voto é pela admissibilidade da proposta. Muito bem, em discussão, o PL de número 119/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre a cobrança de ICMS nos equipamentos de energia solar no estado de Santa Catarina. Vista em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete, deputada Ana Campanholo. Também projeto de lei 224/2024 institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o luto parental e altera o anexo único da Lei 18.531. A autoria é o deputado Neudi Sareta. Na justificativa do autor, argumenta que a perda de uma criança não é esperada pela sociedade e, quando acontece, traz um grande impacto psicológico para os pais. Assim, o luto parental tem um contorno específico, porque a morte de um filho representa uma inversão da ordem cronológica esperada da vida. E chamar a atenção da sociedade para a realidade do luto parental no Estado em relação aos seus processos inerentes por meio da educação, como informações, sobretudo saúde mental, torna-se necessário para que seja ofertado auxílio na compreensão do luto como um processo a ser vivido e não evitado. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pelo prosseguimento do projeto 224. Muito bem, em discussão, o PL de número 224/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Luto Parental. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, quero agradecer ao deputado Fabiano e, ao mesmo tempo, também agradecer aí a oportunidade de conduzir os trabalhos até então. E, como diz o velho ditado que aprendi do meu pai, para um bom entendedor, um risco é Francisco. O presidente chegou. Então, senhor presidente, a cadeira é sua. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Bom dia a todos. Peço escusa aqui aos meus pares pelo meu atraso, mas eu estava lá no gabinete atendendo um pessoal. Cumprimentar a todos aqui que estão presentes, o pessoal que nos visita, o pessoal do governo estão aqui, os nossos assessores. Dando continuidade, então, passo a palavra para o deputado Pepe Colasso para relatar os seus 3 projetos pautados. E depois a deputada Ana Campanholo, depois voltamos para o vice-presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, além dos 3 projetos, senhor presidente, eu tenho, na manhã de hoje, mais 3 extra-pauta. Consulta os pares, mas com uma única pedido, tem que ser parecido com a Ana Campanholo para votar. Vai ser rápido. Está deferido. E eu vou pedir a licença dos senhores deputados para que eu possa fazer o voto do extra-pauta antes dos votos já previstos, porque eu diz respeito a 2 deles diz respeito a projetos de lei de autoria do deputado Sorato, que tem um compromisso agora e me pediu para que eu pudesse antecipar. Então eu vou ao primeiro, que é do deputado Sorato, que é o projeto de lei 0250 de 2024, que declara de utilidade pública
o Comitato das Associações Vênetas de Santa Catarina, Convesc, de Nova Veneza, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo deste projeto de lei, existe também outro projeto de lei de declaração de utilidade pública, também extra pauta, do deputado Vonei Weber, que declara de utilidade pública a Associação Cultural de Artes Marciais Tim Blasius, com sede no município de São Ligero, e altera o anexo único também da Lei 18.278/2021. Então, eu gostaria de fazer o pedido para que votasse em conjunto aqui, já que são de utilidade pública, o projeto de lei 264 e o 250. Todos eles eu voto pela admissibilidade dos projetos de lei. Projeto de lei 250/2024, de autoria do deputado Sorato, e o projeto de lei 264... Não, é os... 250 do deputado Sorato e 264 do deputado Vonei Weber. Deputado Vonei Weber, âmbito de utilidade pública já previamente lido pelo relator, pedir vênia também para fazer voto em bloco, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado ambos os projetos junto à CCJ. Agora sim, o último extra pauta, que é do deputado Sorato, que é o projeto de lei 0173, que altera a lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para tratar da equidade no acesso às escolas e da educação bilíngue de educandos surdos cegos com deficiência auditiva. A matéria foi lida no expediente no dia 30 de abril, encaminhada a esta comissão. Na reunião dia 4 de junho, solicitei diligências, tendo a mesma retornado hoje com a manifestação da Fundação Catarinense de Educação Especial, tendo essa sugerido algumas substituições e adequações no texto do projeto. Porém, reconhecido por esta fundação a sua constitucionalidade. Nesse sentido, saliento de início que é concorrente à competência legislativa para tratar a respeito do tema educação. Artigo 24, inciso 9, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. E ainda se trata de competência comum dos entes federados cuidar da saúde e assistência pública, de proteção e garantia das pessoas com deficiência. Assim, não vislumbro nenhum vício de constitucionalidade formal na norma projetada. Destaco ainda que é dever do Estado efetivar a educação por meio de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse sentido, a proposta de lei visa ampliar a educação bilíngue em língua brasileira de sinais como primeira língua e em língua portuguesa escrita como segunda língua, desde a educação infantil até o ensino superior, para todos os estudantes surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. E, dessa forma, ao assegurar a equidade no acesso às escolas, a proposta de lei está amparada na Constituição Federal com o objetivo de efetivar o direito à educação às pessoas com deficiência, promovendo a inclusão, acessibilidade educacional. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade. Encerro votando pela admissibilidade do projeto, parabenizando o deputado Stênio Sorato pela excelente redação deste projeto de lei, que é o 0173. Só para encerrar, existe uma emenda, então, modificativa, que foi a proposta da Federação... tá. Mas aí tá... Só me ajuda aqui. Tá. No entanto, entendo que... para registrar a alteração proposta pelo gabinete aqui, pelo artigo 2º do projeto de lei, o artigo 11 da lei 17.292, mais especificamente o parágrafo 2º, ao prever a necessidade que o professor seja habilitado em Libras e língua portuguesa. Acaba por gerar exclusão, contrariando o próprio espírito da norma, que é a inclusão. Nem todo professor habilitado em Libras é necessariamente também habilitado em língua portuguesa. Por essa razão, propõe a emenda modificativa anexo, apenas para alterar esse dispositivo e suprimir a parte. Então, voto pela admissibilidade com essa emenda modificativa. Projeto de lei 173/2024, extra pauta, de autoria deputado Sorato, sob a relatoria deputado PP Colasso, que altera a lei 17.292, consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência,
para tratar da equidade no acesso às escolas da educação bilíngue dos educandos surdos cegos com deficiência auditiva sinalizante, surdo com altas habilidades, superdotação e com outras deficiências associadas. O parecer e voto do deputado Pepe Colasso é pela aprovação com emenda modificativa, que eu coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado autor da proposta, deputado Sorato. Senhor presidente, deputado Camilo, eu queria inicialmente agradecer a toda a Comissão de Constituição e Justiça por, inicialmente, aceitar, propor o extra-pauta. Né, esse projeto nós pretendemos que ele seja analisado pela Casa na sessão itinerante que nós vamos ter na cidade de Criciúma, próximo dia 2 de julho, e agradecer ao deputado Pepe Colasso por ter nos ajudado a aprimorar o projeto, e esse projeto visa assegurar por lei que o Estado de Santa Catarina coloque um professor bilíngue para os alunos que estão sendo alfabetizados, os alunos surdos. O Estado já faz isso, mas isso não se encontra na legislação. E também assegurar ao professor, algo que o Estado ainda não faz, e aí esta casa vai dar o direito para os professores surdos, porque não é necessário, deputado Tiago Zilli, que o professor que vai ensinar a língua dos sinais para um aluno surdo e mudo, que ele precise ser ouvinte. Hoje o Estado exige que o professor seja ouvinte, algo que não é necessário, porque o aluno que ele está ensinando é um aluno surdo-mudo. Então, com esse projeto, a gente está, primeiro, estabelecendo em lei algo que o Estado já faz, mas que não estava na lei, e assegurando ao professor surdo que ele possa atuar também e não fique vedado de participar do processo seletivo. Então, agradeço à comissão por analisar esse projeto extra-pauta e peço, obviamente, o voto favorável. Continue na discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL 173/2024, de autoria do deputado Sorato. E já parabenizo pela proposta. Agora sim, as pautas que estavam previstas, eu começo pela devolução de vista do projeto de lei 0213/2021, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a proibição da publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança e adolescente no estado de Santa Catarina. Trata-se de voto vista do projeto de lei 213, de autoria da deputada Ana Campanholo, que propõe a proibição de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes do estado de Santa Catarina. Afirma a autora que o objetivo é proteger crianças e adolescentes de influências que poderiam resultar em disforia de gênero, conforme detalhado na justificativa do projeto. A matéria foi, então, redistribuída ao relator, deputado Márcio Machado, que proferiu o voto pela inadmissibilidade da matéria. Requeri, então, diante deste voto do excelentíssimo deputado, vistas com o fim de melhor analisar o projeto de lei. Com a devida vênia, excelentíssimo deputado Márcio Machado, eu discordo das manifestações apresentadas e passo a expor, então, as razões na qual eu discordo. Desde já, me limito apenas a analisar sobre os aspectos que compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se manifestar, resguardada a competência das comissões de mérito sobre o tema. Sob o enfoque da constitucionalidade formal, em que pese ser correta a afirmação de que a competência é exclusiva da União para legislar sobre publicidade, entendo que, no caso em tela, ainda que a matéria trate também de publicidade, seu enfoque, tema principal, é a proteção da infância e juventude, sendo esta de competência concorrente dos entes federados por força do disposto no artigo 24, inciso
15 da Constituição Federal, portanto, inexistindo, no caso em tela, vício de inconstitucionalidade formal. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Verifico, então, que a matéria em apreço vai ao encontro ao artigo 227 da Carta Magna, que estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, um dever não apenas da família e da sociedade, mas também um dever do Estado. Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Então, voto pela admissibilidade neste meu voto de vista ao projeto de lei 213/2021, pedindo a máxima de vênia possível ao excelentíssimo amigo deputado Márcio Machado. Devolução de vista ao projeto de lei 213/2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que dispõe sobre a proibição da publicidade, através de qualquer veículo de comunicação e mídia, de material que contém alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre a diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina. O voto precedente do relator anterior é o deputado Márcio Machado, que apresentou um voto pela rejeição. Vamos colocar o voto do deputado Márcio Machado. Se o voto do deputado for mantido, fica prejudicado o voto do deputado Pepe Colasso. Caso contrário, derrubando o voto do deputado Márcio Machado, aprova automaticamente o voto do deputado Pepe Colasso. Então, eu coloco em votação o voto precedente e dou a palavra anteriormente, eu coloco em discussão e passo a palavra ao relator original, o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputada Ana, deputado PP, aos nobres colegas que nos assistem aqui. Nós temos dois prismas aqui, né? Dois olhares, duas formas de olhar. Uma questão da publicidade e outra questão da proteção da infância e da adolescência. O prisma da constitucionalidade, esse é o meu parecer. E aí o PP Colasso, o deputado, traz um novo olhar. E é um olhar justo. Um olhar que também pode ser caminhado. São trilhas diferentes. Nós não temos um caminho, são vários caminhos. Então, na questão da constitucionalidade, eu vou manter o meu parecer, mas há necessidade de vocês, Vossa Excelência, entenderem, derrubarem, não há problema nenhum, e nós seguimos nossa jornada. Continue em discussão. Presidente, eu acredito que o deputado Pepe Colasso fez um voto juntando bons argumentos do mérito, mas na constitucionalidade, o deputado Márcio tem razão. Essa é uma matéria privativa da União. Por isso eu voto com o deputado Márcio. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Em votação, o parecer do deputado Márcio Machado. Nós, havendo votos divergentes, se o deputado for vencido, a relatoria deputada, o voto vistas do deputado Pepe Colasso é aprovado automaticamente. Então, está em votação. Então, para votarmos o parecer do deputado PP para a continuidade do projeto, temos que reprovar o do deputado... Temos que rejeitar o voto pela rejeição do deputado Márcio Machado. Certo. Como é que vota o deputado Thiago Zilli? Senhor presidente, apesar do voto do nosso amigo deputado Márcio Machado ter fundamento, mas a nossa Constituição, no artigo 227, já defende o princípio geral da proteção da criança. Eu acho que toda norma que vem para proteger é válida. Então, eu voto para derrubar o voto do deputado Márcio, né, para validar do PP. Voto com o deputado Pepe Colasso também. Tá, deputado Volney, como é que vota? Vossa Excelência. Então, assim como diz o deputado Thiago Zilli, deputado Márcio tem até razão, mas por uma questão moral, eu voto contra o relatório e voto do deputado Márcio. Onde fala criança e adolescentes. Está rejeitado o voto do deputado Márcio Machado e automaticamente aprovado o voto do deputado Pepe Colasso. Só questão de ordem, presidente. A questão, nesse momento, deputada Ana, é questão só desse posicionamento. Agora, o mérito é uma outra questão.
a gente vai discutir na tribuna, nas comissões temáticas. Então, é um posicionamento desse parlamentar. E agradeço também o deputado PP Colasso por trazer um outro olhar, a gente poder quase também votando agregar. com ele. Obrigada, deputado Obrigado. Márcio. Então está rejeitado o parecer presidente. e voto do deputado Márcio Machado e automaticamente aprovado o deputado PP Colasso. Com a palavra, deputado Volney. Só para contribuir, a nossa Constituição, ela diz que, quando se tratando de criança e adolescente, é concorrente. O nosso Estado pode fazer a regra pelo Estado. É concorrente com a União. Pronto. Passo a palavra ao deputado PP Colasso para continuidade nos seus votos. É bom também, às vezes, um votinho assim, um divergir. Senão fica todo mundo na unanimidade, poxa. O próximo projeto de lei é o 0345/2022, da autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de proteção ao crédito do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências. Após a aprovação da CCJ, o deputado autor apresentou 2 emendas modificativas, eventos 6 e 7, no dia 2 de abril de 2024, com o fito de: sobreveio, então, pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Tributação e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora retorna essa comissão para aceitação das emendas apresentadas. As emendas apresentadas pelo próprio autor, o Nilson Berlanda. Em relação às emendas modificativas apresentadas pelo deputado, após a aprovação inicial do projeto de lei nessa Comissão de Constituição e Justiça, eu verifico que a emenda, no evento 6, define a competência para fiscalizar a aplicação da norma, evitando a falta de cumprimento por ausência de fiscalização. A emenda modificativa no evento 7 mantém a simetria com o texto da emenda e define com precisão os comprovantes de envio de comunicação para inclusão do nome do consumidor em cadastro, ficha ou registro de dados pessoais e de consumo, em caso de não solicitação do consumidor. Ambas as emendas não apresentam qualquer vício de inconstitucionalidade e estão em conformidade com as normas regimentais. Desta forma, acolho as emendas modificativas dos eventos 6 e 7, considerando que o projeto de lei já foi aprovado nessa Comissão de Constituição e Justiça. Eu voto, então, pela admissibilidade das emendas modificativas ao projeto de lei 345/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Admissibilidade das emendas modificativas ao projeto 345. Projeto de lei 345, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastro, banco de dados, fichas ou registro de proteção ao crédito no Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Foi apresentado emendas modificativas pelo autor para melhorar a redação que o deputado, junto à Comissão de Finanças e Tributação, que foi também aprovado e volta agora à CCJ sob a relatoria do deputado PP Colasso. Ele apresenta voto pela aprovação das emendas modificativas. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. Senhor presidente, queria parabenizar o voto do deputado PP Colasso e também registrar a presença do nosso presidente da FCDL, o Anildo Dal Bosco Júnior, que está aqui presente, e isso é uma lei que vem para beneficiar o consumidor, porque da maneira que está hoje, o consumidor às vezes recebe a notificação via correio e às vezes não é encontrado e ele é notificado sem ser comunicado. Então, hoje, com a tecnologia, com o WhatsApp, com os e-mails, vai ser uma proteção para ele poder ser notificado. Então, votamos a favor e parabenizamos Obrigado, deputado Thiago. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovadas as emendas modificativas junto à CCJ. Presidente, eu tenho mais um projeto na manhã de hoje, que é o projeto de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre editais de concursos públicos, veda a eliminação de candidatos aprovados classificados fora do quantitativo de cargos a serem providos e proíbe a abertura de novo concurso público para provimento do mesmo cargo quando há aprovados, ainda não convocados, inclusive no cadastro remanescente. Eu vou retirar esse projeto, porque eu vou antecipar, eu tenho um voto contrário a esse projeto,
Porém, como o autor não está presente, eu não acho justo dar o voto contrário sem a possibilidade de defesa do autor do projeto, que é o deputado Sérgio Guimarães. Então, vou retirar de pauta, deixar para a próxima semana. Está retirado de pauta e agora passa a palavra para a deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Vou zelar pelo princípio da celeridade, o mais importante de todos aqui na CCJ. Sob minha responsabilidade, tem 3 projetos que são de praxe, utilidade pública ou doação de imóvel. As utilidades públicas vou relatar em bloco e depois gostaria de acrescentar um extra-pauta, senhor presidente. Pois bem, primeiro projeto sob minha responsabilidade, de autoria do deputado Lucas Neves, é o projeto 111 de 2024, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Casa de Restauração, de Balneário Rincão. Também de utilidade pública, nós temos o projeto 113 de 2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara utilidade pública a Associação de Fibromialgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai Catarinense, a FICOR. Para os 2 projetos, nós conferimos documentação item a item, também toda a tramitação apresentada pelos 2 deputados proponentes, e não havendo nenhum tipo de incompatibilidade, os nossos votos são pela admissibilidade, senhor presidente. Projeto 111 e 113. Projeto de Lei 111 de 2024, de autoria do deputado Lucas Neves. Projeto 113 de 2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, ambos de utilidade pública, conforme já relatou a deputada Ana Campagnolo e seus relatórios e voto. Ambos são pela admissibilidade. Também peço vênia e coloco os 2 em votação em bloco. Os deputados colocam em discussão. Não havendo ninguém querer discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado antes os projetos junto à CCJ. Também sob minha responsabilidade, o projeto de autoria do governador do Estado, PL 208 de 2024, que já adiantou os senhores pela admissibilidade e autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Verifica-se que, nesta medida, o Poder Executivo pretende desafetar e doar ao município de Criciúma uma área de 2.000 metros quadrados, sem benfeitorias, parte integrante do imóvel matriculado sob número 6.654. A doação deste imóvel tem por finalidade o encargo de edificação de uma unidade básica de saúde por parte do município de Criciúma. Verificando que não existem obstáculos, nem inconstitucionalidades ou ilegalidades na matéria proposta, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 208. Projeto de lei 208/2024, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Criciúma. Sobre a relatoria da deputada Ana Campagnolo, apresentou voto pela admissibilidade da matéria, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, posso apresentar um extra-pauta? Projeto muito simples, de número 211 de 2024, institui o Dia Estadual do Policial Militar Rodoviário e estabelece outras providências. O projeto de lei de autoria do Governo do Estado é bastante simples também, como de praxe para a instituição de dias comemorativos e em homenagem. Este voto vem proposto pelo próprio Governo do Estado para homenagear o policial militar rodoviário. Como este colégio desta reunião de comissão deve observar a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade técnica legislativa do projeto de lei, não verificamos nenhum obstáculo à tramitação desta homenagem que institui o Dia do Policial Militar Rodoviário. Projeto de lei 211, senhor presidente. Projeto de lei 211/2024, de autoria do Governo do Estado, que institui o Dia Anual do Policial Militar Rodoviário. Projeto extra-pauta, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 211, que institui o Dia Estadual do Policial Militar Rodoviário e estabelece outras providências junto à CCJ. Senhor presidente, eu gostaria de saber se posso representar o nosso colega deputado Sérgio Guimarães, que está ausente, lendo os votos de sua responsabilidade. Ok. São 5 utilidades públicas previstas neste cronograma, nesta pauta de hoje, e uma mensagem de veto do governador. Então, eu vou começar pela mensagem de veto para poder votar as utilidades públicas também em bloco. O relatório e voto da mensagem de veto 368 de 2024, conforme a autoria desse voto, desse relatório do próprio deputado Sérgio Guimarães. Trata-se do veto total ao projeto de lei 202 de 2023, de autoria do deputado
Nilson Berlanda, que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do estado de Santa Catarina para o município de Curitibanos na data em que especifica-se. Cuida-se da mensagem de veto total do governador com respeito a um projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda. Na justificativa acostar às páginas 2 a 15 dos autos eletrônicos, apareceres técnicos do gabinete do governador com manifestação técnica da Casa Militar, ao que cabe informar o seguinte, abre aspas, cabe destacar que apenas uma cidade catarinense recebe simbolicamente a transferência de capital do estado, sendo São Francisco do Sul, em razão de ser a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, marco histórico para o próprio estado, conforme preconiza a Lei 15.109 de 2010. Então, levando em conta a existência de uma lei anterior que identifica apenas o município de São Francisco do Sul e uma única cidade a cumprir este papel de capital simbólica, o governador veta totalmente o projeto de lei do nosso colega deputado Nilson Berlanda, projeto 36, mensagem de veto 368 de 2024. O voto do deputado Sérgio Guimarães é pela admissibilidade da mensagem de veto e pela manutenção do seu teor, como consta no documento 368 de 2024. Mensagem de veto 368/2024, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 212/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do Estado de Santa Catarina para o município de Curitibanos. Deputado Sérgio Guimarães, através da deputada Ana Campanha, apresenta voto pela manutenção do veto, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está mantido o veto, junto à CCJ. Obrigada, senhor presidente. Temos também, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, o relatório para o projeto de lei 178 de 2024. Declara de utilidade pública o grupo Açor Sul Catarinense, do município de Sombrio. Conforme o relatório do deputado Sérgio Guimarães, a associação interessada nesse reconhecimento apresentou todos os documentos conforme previsto lá na legislação. E, portanto, o seu voto é pela admissibilidade. Voto ao projeto 178 de 2024, senhor presidente. Projeto de lei 178/2024, de autoria do deputado Tiago Zilli, que declara de utilidade pública o grupo Açor Sul do Catarinense de Sombrio. Voto ela pela admissibilidade, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Temos também o projeto de lei 177 de 2024, que declara de utilidade pública a Liga Atlética dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. Esse documento de voto do deputado Sérgio Guimarães, da mesma forma, reconhece a idoneidade dos documentos apresentados e o cumprimento da regimentabilidade com respeito a esta apresentação. Então, o voto do deputado é pela admissibilidade. 177 de 2024. Projeto de lei 177/2024, de autoria do deputado Tiago Zilli, que declara de utilidade pública a Liga Atlética dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, LAMESC. Eu coloco o voto da deputada em discussão e votação pela admissibilidade. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Da mesma sorte, o projeto 206 de 2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que reconhece utilidade pública para o Instituto Otovida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem, vem com a documentação necessária e cumprindo todos os requisitos da regimentalidade. Portanto, o voto do deputado Sérgio é pela admissibilidade. 206. Projeto de lei 206/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que declara utilidade pública estadual, Instituto Otovida, Clínica de Audição, Voz, Fala e Linguagem. Deputado Sérgio Guimarães é o relator. Deputada Ana Campanha apresentou o voto a pedido dele pela aprovação da matéria, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Também, sob responsabilidade do deputado Sérgio Guimarães, projeto de lei 475 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que reconhece a utilidade pública de uma associação do município de Forquilinha, chamada Associação Beneficente O Bom Samaritano. Da mesma forma, senhor presidente, voto pela admissibilidade. Projeto de lei 475/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara utilidade pública a Associação Beneficente O Bom Samaritano, de Forquilinha. Voto sobre a relatoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentado pela deputada Ana Campanhola, e pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Último projeto sob responsabilidade do deputado Sérgio Guimarães, 106 de 2024, de autoria do colega deputado Júlio Garcia,
que também reconhece a utilidade pública para o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos, Instituto FUCAP. Da mesma forma, nenhuma irregularidade com a documentação e com o trâmite da proposição, o voto do deputado é pela admissibilidade. Projeto de Lei 106/2024, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara utilidade pública estadual ao Instituto de Estudos, Pesquisa e Projetos do Instituto FUCAP. Sob a relatoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentando o voto, a deputada Ana Campanhola apresentou pela aprovação da matéria, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer a deputada Ana Campanhola. Passa a palavra ao deputado Volney Weber. Senhor presidente, só questão de ordem, quero aqui registrar a presença de um dos maiores jornalistas da cidade de Tubarão, um dos maiores artilheiros do Clube dos 30, que é o Toninho Rodrigues, que está aqui presente. Seja sempre bem-vindo. Quero lá jogar e quero passar a artilharia de você. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem. Obrigado pela presença, Toninho, também. Sempre bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, eu tenho 3 projetos aqui para relatar e apresentar o voto, nos quais inicio aqui com 2 primeiros PL, o qual faço a relatoria em bloco, uma vez que tratam-se de pedido de diligências. PL 0030/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do cabeamento, alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes fixados em postes de energia elétrica. Dentro desse projeto encontra-se anexado o PL 116/2024, ao qual aqui eu solicito diligências à PGE, a Celesc e a FECOERUSC, uma vez que, em muitos casos, vamos ter postes aí de propriedade das nossas cooperativas rurais de eletrificação. Então, fica diligenciado a essas 3 entidades. O PL 166/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui o Programa Estadual Censo de Inclusão das Pessoas com Deficiências, Transtorno de Espectro Autista, TA, e de seus familiares no Estado de Santa Catarina, ao qual eu solicito aqui diligências à PGE, Secretaria de Estado da Educação, da Saúde e da Assistência Social. Esses 2 é isso, senhor presidente, os 2 para encaminhamento de diligência. Também vou pedir licença aos nobres deputados da CCJ para fazer a apresentação de discussão e votação em bloco do PL 030/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do cabeamento, alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes fixados em postes de energia elétrica e outras providências. E o PL 166/2024, de autoria do deputado Hermes Steins, que institui o Programa Estadual Censo de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares no Estado de Santa Catarina. Ambos sob a relatoria do deputado Volney Weber, apresentou o pedido de diligência em ambos, o qual colocou em discussão. Não havendo querer discutir, eu coloco em votação. Aprovados os pedidos de diligência aos ambos os projetos citados. E, por fim, quanto ao PL de número 181/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei de número 16.722, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que confere denominação adjetiva aos municípios catarinenses para reconhecer o município de Três Etilhas como cidade mais austríaca de Santa Catarina. Veja só, a lei de número 16.722, eu destaco nela aqui 2 artigos, deputados e deputada Ana. O artigo 5º, não será concedido o título ao município que apresente a devida característica, peculiaridade ou atividade, ou quando a denominação adjetiva já tiver sido concedida a outro município por lei estadual. No parágrafo único diz o seguinte: a certidão negativa referente à denominação adjetiva de que trata o caput deste artigo será emitida pela Coordenadoria de Documentação da Assembleia Legislativa. Então, precisa essa declaração aqui da Assembleia, a qual eu não encontro no processo. O artigo 6º, cada município poderá receber apenas
uma denominação adjetiva. Apenas uma. Por que eu faço esse comentário aqui? Porque eu não venho aqui hoje apresentar voto nessa reunião. Porém, trago a discussão para que a comissão em conjunto delibere sobre o qual o posicionamento da CCJ nos projetos dessa natureza. Por que digo isso? Porque Três Etilha, como exemplo, ela já tem aqui, no ano de 2002, denominada como Capital Catarinense dos Escultores e das Esculturas em Madeira. Eu não estou aqui falando do mérito, eu estou falando aqui da legalidade, a qual a CCJ é a comissão pertinente aqui para tratar desses assuntos, é a comissão responsável de tratar desses assuntos, da constitucionalidade, legalidade e assim por diante. Então, alguns projetos aqui nesta casa, deputado Márcio, já foram aprovados, outros ainda estão em tramitação. Porém, nem todos observaram a norma batizadora para a denominação dos municípios. No âmbito federal, para que um município receba a denominação de capital nacional, vários requisitos formais também devem ser adotados, incluindo documentação comprobatória da razão do título, além de que um município não pode ter mais de uma denominação. Então, a lei federal ela é muito clara, é uma denominação única. O nosso Estado aqui, porém, antes de 2015, eu quero acreditar aqui que, por isso, que originou a Lei 16.722 de 2015, que estava havendo várias denominações para o mesmo município. Mesmo depois de 2015, continuou se fazendo isso. Então, eu penso que nós temos que regulamentar essa lei de uma maneira que ou nós flexibilizamos para 2 títulos, para 3 títulos, ou deixamos aberto e levamos na risca o que a lei está dizendo, ou então nós vamos ter municípios catarinenses, de repente, com 20 títulos. Vou dar exemplo aqui da nossa cidade azul, Tubarão. Eu fui o relator aqui nessa casa há pouco tempo agora, um projeto apresentado pelo meu colega deputado Stênio Sorato. Ele apresentou uma nova denominação, porém, a existente, na explicação, na reformulação do texto, revogou a denominação anterior. Então, não houve 2. Porque alguém até comentou, deputado, mas você acabou de relatar uma de Tubarão. Não, verdade. Mas revogou a denominação até então antes existente, melhorou ela, deu uma nova conotação, simplesmente isso. Então, aqui tenho vários exemplos, Três Etilhas é uma. Dando continuidade, veja só, nós temos aqui, por exemplo, Criciúma. Criciúma, nós somos sabedores que Criciúma é a capital catarinense do carvão e das cerâmicas. Isso já em 2002. Agora, recente, depois da lei de 2015, em 2023, agora está denominado aqui por esta casa, capital catarinense dos parques urbanos. Forquilinha, capital estadual da Pastoral da Criança. Essa em 2019, a sua primeira denominação. Porém, em 2021, as 2 denominações aqui depois da lei de 2015. Cidade mais alemã do sul de Santa Catarina, essa em 2021. Então, veja só, Forquilinha já com 2 também. E assim, Chapecó continua na mesma linha? Então, Chapecó, em 2007, recebeu o título de capital catarinense dos eventos de negócio. Pode ter mais que uma denominação, diz que é também cidade berço dos Jogos Abertos para Desportivo de Santa Catarina, para JASC, essa em 2012. Porém, agora
tramita nesta casa, berço da chama crioula no estado de Santa Catarina, já vai para 3 denominações. Então, vale lembrar que a minha sugestão aqui é que esta comissão, em conjunto aqui, faça aqui um enunciado, através da CCJ, de um regulamento para essa situação. Pois nós temos uma lei que nós mesmos, ou esta casa, não está observando. E a CCJ, essa não é a comissão para discutir aqui o mérito, mas sim a legalidade. Sendo dessa forma, deputado Márcio, estamos aqui cometendo uma grave infração. Então, nada contra a amada cidade de Três Etilhas nesse momento, e nem jamais das aqui que eu citei como exemplo. Mas eu acredito, que precisamos reformular, regrar esta lei de uma forma ou flexibilizá-la, estipular, então, um número máximo de títulos, até porque na lei de 2015, num parágrafo único, já diz o seguinte: os municípios que já receberam mais que uma denominação até a vigência desta lei poderão mantê-las. A lei qual? A de 2015. Então, até 2015, quem tinha mais de denominação, mantê-las, poderá mantê-las. Mas dali para frente, não mais, seguindo a lei federal de uma única denominação, de um único batismo. Já tivemos aí vários agravantes, e aqui nessa casa eu já observei, em alguns casos, não tinha me antenado tanto dessa lei 2015, mas aqui nesta casa, sem a observância, talvez, de nossos colegas deputados, algumas passaram e outras não passaram, outras foram no rigor da lei. Por aqui nessa casa, enquanto eu aqui, deputado, estou, já observei isso, que no rigor da lei foi dito aqui que não poderia. Mas algumas passaram. E agora temos essa nova aqui em discussão, apresentado, mas temos outras dentro da casa já tramitando. Penso eu que devemos aqui continuar um trabalho disciplinado e da igualdade, e para isso fazer aí um enunciado aí desta comissão. Quero parabenizar o deputado Volney Weber pela grande explanação, onde apresentou aqui uns equívocos dessa comissão e também desta casa, e eu acho por bem nós abrir essa discussão. Existe um projeto tramitando nesta casa do deputado Chapecó, o Reno... Não é o Caramori. O Zé Caramori apresentou onde ele quer fazer uma limitação de até 3. Esse projeto apresentou o voto, deputado Márcio Machado foi o relator, pela rejeição, e o deputado Fabiano da Luz pediu vista, então está tramitando aqui na casa. E agora o deputado Volney apresenta isso, que traz mesmo uma discussão que eu acho que nós temos que pedir à nossa consultoria jurídica para regulamentar, seja a aprovação dessa legislação nova, ou se não, um enunciado, para que não ocorra e até traga, de certa forma, uma situação incômoda para nós, quanto relator, votar um projeto para derrubar algo que as pessoas lá fora acham tão simples. A gente tem que normatizar. E a CCJ, lá em Brasília, está fazendo os critérios mínimos para concessão de título nacional. Nós podemos, analisando essa apresentação, essa sugestão, achar alguma normatização. Então, eu peço aqui à consultoria jurídica, sobre a orientação do nosso vice-presidente Volney Weber, que traga aqui essa comissão a melhor maneira, a melhor forma para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos daqui para frente. É uma só. Eu... Pois então.
Exatamente. Uma sugestão ainda aqui, deputado Fabiano, tem uma sugestão. Veja o que diz o parágrafo único da Lei 2015. A certidão negativa é um dos requisitos para a denominação adjetiva. Essa certidão ela é concedida pela Coordenadoria de Documentação da Assembleia Legislativa. Se for para nós regulamentar essa lei 2015, melhorar ela, a regra, nós já deveríamos colocar ali que é obrigatório para a apresentação do projeto já a certidão negativa, porque é a consulta que a Casa faz se já não tem um outro município com essa denominação. Só diz que precisa, mas depois nós apreciar tudo. Volney, eu vou dar uma sugestão. Tu está nomeado hoje. Eu boto em discussão se a nomeação do Volney está aprovada. Está aprovado. Pronto. Então, tu vai trazer a sugestão para nós nos próximos 15 dias, a melhor forma para que possa fazer o encaminhamento daqui para frente. Estamos de acordo, os deputados? Todos de acordo? Está aprovado. Deputado Volney Weber vai trazer essa solução para a Comissão de Constituição e Justiça e demais membros aqui da Assembleia Legislativa. Eu encontrei a terra boa, agora vou ter eu que plantar também nessa terra, sozinho. Puxa vida. Tudo bem, plantamos então. Tá bom, obrigado. O deputado Volney vai trazer uma normatização para que melhor possa chegar o melhor bom termo a todos aqui para ter uma regulamentação única. Então está retirado de pauta o projeto 181/2024 e passa a palavra ao deputado. Agradeço o deputado Volney e passa a palavra ao deputado Thiago Zilli. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar nossos colegas, as pessoas que nos acompanham, seu Antônio Rodrigues, Conversa de Botequim, tem um programa. Né? Obrigado pela presença de todas as pessoas. Pelo princípio da celeridade, senhor presidente, eu tenho o projeto de lei 0281/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que altera a lei 16.473/2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias, adota outras providências para fim de internalizar no Estado de Santa Catarina a resolução da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, número 786, de 10 de janeiro de 2023, que estabelece condições seguras para a execução de exames e análises clínicas em farmácias. Esse projeto já tramitou aqui na Casa no ano passado, foi aprovado, depois voltou para as outras comissões, para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, da qual recebeu o parecer pela sua aprovação, na forma de subemenda, emenda substitutiva global, sobre lavra que dispõe, lavra do deputado Matheus Cadurim, a fim de assegurar a longevidade da norma e atualizá-la que dispõe a Lei Federal 14.675/2023, possibilitando em síntese aos estabelecimentos farmacêuticos oferecerem o serviço de vacinação, prescindindo de prescrição médica, resguardadas a qualidade e armazenamento de acordo com as normas vigentes. Então, um projeto importante para regulamentar a questão das farmácias sobre a resolução da Anvisa. Direto ao voto. E, ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual do projeto de lei número 0281/2023, nos termos da emenda substitutiva global apresentada, senhor presidente. Projeto de lei 281/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que dispõe sobre a prestação de serviço farmacêutico pelas farmácias e drogaria, adota outras providências ao fim de internalizar no Estado de Santa Catarina a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 786/23, que estabelece condições asseguradas para a execução do exame de análise clínica em farmácia. Relatoria do deputado Thiago Zilli para apresentação e análise da emenda substitutiva global apresentada pelo relator, deputado Neidil Sareta, junto à Comissão de Saúde, o qual apresentou o voto pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu quero agradecer o voto proferido pelo nobre deputado Thiago Zilli, relator desta matéria. Uma matéria extremamente importante, porque nós apenas estamos internalizando a norma da Anvisa, que autoriza os exames e análises clínicas por farmácias, que não era regulamentado em Santa Catarina de acordo com as normativas da Anvisa.
ela não promove qualquer inovação normativa ou ampliação do direito, considerando que a competência para o feito é da própria Anvisa. Já como falado anteriormente, não existia essa normativa aqui no estado de Santa Catarina. Esse projeto foi construído juntamente com as associações de farmácias, mas também com as associações dos laboratórios de Santa Catarina. E agradecer também o deputado Cadorim, que colocou uma emenda que prevê também a realização de medição e monitoramento da glicemia capilar em estabelecimento farmacêutico, sem a necessidade de supervisão laboratorial. Ou seja, isso vai facilitar muito, principalmente nos municípios menores, onde não tem laboratórios, exames laboratoriais, para que os cidadãos possam procurar uma farmácia e fazer alguns exames que as próprias farmácias já têm autorização da Anvisa para fazer. Com isso, ali, fazer uma medição, se está com diabetes, ou se tem alguma pré-consulta que possa ali ser estabelecida e, posteriormente, daí, se preciso, procurar um exame específico. Parabenizo o deputado Pepe Colasso por a apresentação desse projeto de lei. Estamos voltando aos tempos antigos, que se resolvia muita coisa nas farmácias, e agora a Anvisa regulamenta, trazendo um alento para os farmacêuticos. Então é de grande valia esse projeto, e já tinha sido aprovado, volta por causa das emendas substitutivas, com o voto e parecer do deputado Thiago Zilli. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada a emenda substitutiva global sob a relatoria do deputado Thiago Zilli. Muito obrigado, senhor presidente. Temos mais um projeto de autoria do deputado Pepe Colasso, que é o PL 0213/2024, que declara de utilidade pública a Associação dos Padelistas Brasileiros e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Olhamos toda a documentação, está tudo em dia, e dos pedalistas da Balneário Camboriú, né, que é o projeto de lei. Votamos pela admissibilidade do projeto de lei número 213/2024, senhor presidente. Projeto de lei 213/2024, de autoria do deputado Pepe Colasso, que declara de utilidade pública a Associação de Padelistas Brasileira. Voto sobre a relatoria do Thiago Zilli para aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E o último que nós temos é o projeto de lei PL 0152/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que acrescenta o inciso 4º do artigo 35 da Lei 18.674, de agosto de 2023. É um projeto interessante, senhor presidente, mas nós queríamos pedir diligências através da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado, porque fala sobre os hospitais filantrópicos e as associações de pais e amigos, a PAI, para receberem recursos através das TEVs. Isso precisa um parecer, por isso pedimos diligência, senhor presidente. PL 152/2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que acrescenta o inciso 4º ao artigo 35 da Lei 18.674, de 23. Relatoria do deputado Thiago Zilli pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Thiago Zilli, e agora passa a palavra ao deputado Márcio Machado com toda a celeridade possível. Obrigado, presidente. Então, ratifico votos de apreço e estima. Faço a devolução da PEC 01 de 2023, do deputado Maurício Peixer. Presidente, devolução da PEC. Tá. 01. PEC 001/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que altera o inciso 6º, parágrafo 1 do artigo 173 do Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a sociedade cultural artística na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado e entidades culturais. O voto precedente é do deputado Pepe Colasso, que é pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a admissibilidade da PEC 001/2023 junto à CCJ. Também faço devolução de vista do projeto do PL 356 de 2023, deputado Nilson Berlanda, sem manifestação.
Devolução de vista ao PL 356/2023, de autoria Nilson Berlanda, deputado. Revoga a Lei 18.632 de 23, que altera a Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria e prestação de serviço, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. ICMS adota outras providências e represtina a redação do parágrafo único do artigo 44 da Lei 10.297 de 2006. O voto precedente de parecer da deputada Ana Campanholo, que aprova a ação da matéria, o qual colocou em discussão o voto precedente da deputada Ana Campanholo. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o voto da relatora, voto precedente, junto ao PL 356/2023. Presidente, eu retiro de pauta o projeto 29 de 2023, deputado Zé Caramori. Está retirado de pauta. E os projetos de declaração de utilidade pública, tanto o 139 e o 192 do mesmo ano, de 2024, são pela aprovação, no qual um consolida, concede o título de utilidade pública estadual à Casa do Oleiro de Araranguá e também o título de utilidade pública à Associação Alternativa de Apoio a Cannabis Medicinal de Imbituba. Projeto de Lei 139/2024, do deputado Nery Sareta, que declara utilidade pública à Casa do Oleiro de Araranguá. E o projeto de Lei 192/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldisseri, que declara utilidade pública à Associação Alternativa de Apoio a Cannabis Medicinal de Imbituba. Ambos sob a relatoria do deputado Márcio Machado, é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Por fim, os 3 projetos sob minha relatoria. 2 de declaração de utilidade pública e 1 dispõe sobre criação. Os de utilidade pública eu vou colocar em bloco, que é o projeto de lei 485/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara utilidade pública à Associação de Radiodifusão Comunitária de Capivari de Baixo, e o projeto de lei 240/2024, de autoria também do deputado Júlio Garcia, que declara utilidade pública à Associação Beneficente de Apoio Autista. Ambos os projetos sob minha relatoria, apresentar a documentação correta e ambos são pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado junto à CCJ ambos projetos de lei. E, por fim, projeto de lei 53/2024, de autoria do deputado Lucas Neves, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista no estado de Santa Catarina. Esse projeto eu tinha pedido diligências junto à Secretaria de Educação do Estado e à Procuradoria-Geral. Não apresentaram nenhuma diligência e eu apresento meu voto também pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eu só tenho que retificar o voto no PL 152/2024 do deputado Nery Sareta sobre a relatoria de Thiago Zilli, que ele apresentou pedido de diligência e não a aprovação. Então, está retificado o pedido de diligência. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão, convocando outra para a próxima terça e já justificando minha ausência na próxima terça, que estarei em viagem a trabalho. E o deputado Volney Weber irá presidir a mesma, que já fica comunicado. Um abraço, está encerrado.